Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Segunda-feira, né? Finalmente em algumas cidades aí brasileiras já acabou as eleições. Em outras ainda tem o segundo turno. Todo esse paranauê das eleições aí acontecendo. E olha só, em São Paulo aconteceu uma coisa muito interessante. Porque em primeiro lugar ficou o Nunes, né? Em segundo lugar ficou o Guilherme Boulos. Em terceiro lugar o Pablo Marçal. Mas pelo que eu tava olhando aqui, o Corinthians ainda continua em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, né? É só pra descontrair. A galera já achou que eu ia começar a falar de política, né? Mas não, só foi pra descontrair, beleza? E o Corinthians segue em 18º lugar. Uns são eleitos, outros não são eleitos, uns vão pro segundo turno contra os outros, e o Corinthians segue na zona de rebaixamento. Vai, Corinthians! Rumo à Série B. E, mano, por falar em Corinthians na Série B, eu fiquei sabendo de uma parada que eu não tinha prestado atenção. O Palmeiras tem um jogo contra o Corinthians no dia 6/11. E eu não sei porquê, eu tava muito certo que esse jogo iria ser no Allianz. Só que o jogo no Allianz, ele já aconteceu. E o próximo jogo do Palmeiras contra o Corinthians vai ser lá em Itaquera, no dia 6/11. E esse jogo aqui, eles têm dois significados muito importantes. Primeiro, o Palmeiras está em busca da liderança da competição. E o Corinthians está tentando fugir da zona de rebaixamento. E matematicamente falando, hoje o Corinthians tem mais de 60% de chance de eventual queda. Eu confesso para vocês que eu tenho muito medo e muito receio desse jogo aqui. Porque esse jogo, ele pode representar dois perigos para nós. Primeiro, a perda definitiva do título da competição e a ascensão do Corinthians na tabela e eventualmente o não rebaixamento. Então olha só a carga de responsabilidade que tem esse jogo aqui para o Palmeiras. E sabe qual que é o meu maior medo? É que se o Palmeiras jogar da forma que jogou contra o Bragantino agora no final de semana, o Palmeiras perde. Lá em Itaquera o Palmeiras perde. Então vai ser um jogo que o time do Palmeiras tem que entrar muito atento. E antes de continuar aqui conversando com vocês, a gente vai entrar um pouquinho na pauta de Palmeiras agora também. Eu quero falar com vocês o seguinte. Muito sério agora o recado. Não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Então você pode acessar, tem o link fixado aí embaixo. Esse link vai redirecionar vocês para um canal de atendimento. Vocês vão entrar lá, vocês vão pedir o cupom aqui do nosso canal. Eles vão te dar um cupom com uma porcentagem de desconto. Lembra que a gente falou sobre a questão da ativação do cupom? Galera, presta atenção na ativação desse cupom, tá? A ativação do cupom, ele acontece na finalização da compra do produto. É na última página. Finalização mesmo. Aí você vai ativar o cupom lá e você vai receber o desconto. Beleza? Tribo da Sorte tem todos os jogos ali que você encontra nas boas e velhas lotéricas, Lotofácil, Lotomania, Mega Sena, enfim, tudo que você quiser com o advento de uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Então acessa lá, utilize o nosso cupom que vai dar um excelente desconto e conheça uma excelente plataforma. Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Eu quero chamar a atenção para vocês por um trecho da coletiva do Abel Ferreira. No pós-jogo, lá contra o Red Bull Bragantino. Pós-jogo esse que deu confusão. E a gente já vai entrar também nesse assunto aqui. Mas antes, vamos lá para o que o Abel está falando a respeito do Botafogo.
Bora lá. Não conseguimos, e se chegar ao final e o Botafogo fizer mais pontos do que nós, é dar-lhes parabéns. Acho que todos vocês sabem o investimento que fizeram. Vocês sabem, não é preciso estar a dizer, fizeram um investimento porque realmente o ano passado foi um ano em que não correu bem e neste momento estão à frente do campeonato por mérito. Parabéns para eles, chegar ao final e continuarem a jogar como estão a jogar, a ser eficazes como estão a ser. E se forem campeões, tudo bem, não há problema nenhum. Vocês viram aí, pessoal, créditos à TV Palmeiras. Cara, vocês viram o que o Abel falou? Obviamente que ele aproveitou também para dar uma cutucada nos caras, é claro. Ele falou lá sobre o ano passado, né? Ele relembrou o que aconteceu no ano passado, mas ele principalmente foi muito enfático em falar sobre a maneira como o Botafogo se reforçou. E aí, eu faço a seguinte pergunta. Ô Abel, se você tem noção, que inclusive você mesmo disse isso com uma pergunta até retórica para os jornalistas que lá estavam. Se você tem noção dos reforços e da forma que o Botafogo se fortaleceu do ano passado para cá, por que o Palmeiras é um time que demora a ter a contratação de grandes jogadores? Por que o Palmeiras é um time que sempre aposta nos jogadores jovens e inexperientes? E a gente viu ontem. Na verdade ontem não, no sábado, né? O que a inexperiência do Giai forneceu pra gente? Não que o mercado de jovens e jogadores e jogadores mais inexperientes para evoluir não seja um bom mercado. É um bom mercado. Só que o Palmeiras não precisa e nem deve fazer o seu planejamento esportivo em cima de um único pilar. Vamos trazer jogadores sem grande experiência para tentar vendê-los no futuro por valores muito maiores. E assim fazer a economia do clube girar. Tudo bem. A estratégia ela é maravilhosa. A estratégia funciona. E tem funcionado. Só que está na hora também do Palmeiras trazer jogadores que já cheguem prontos. Se você olha para o elenco do Botafogo, por exemplo, você tem jogadores lá que foram contratados num dia e no outro já eram titulares. Eles não tinham que provar nada para ninguém para ganhar a vaga. Eles já vieram com o status de titular. Por que no Palmeiras isso é demorado? E isso às vezes custa tempo e competições. Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Faz quanto tempo que o Pedro, lá do Flamengo, ele já está afastado do futebol? Já tem aí algumas boas rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. E até agora, o Flaco Lopes, que hoje é o nosso jogador de referência, é o nosso grande centroavante, ele não passou ainda a artilharia do Pedro, que é um jogador que não está em atividade. Aí você fala assim, não, Neto, mas teve outros jogadores também que não passaram, mas eu não tenho nada a ver com os outros jogadores. Aí você olha e fala assim, mas o Estevão também não passou, mas o Estevão hoje, ele tem que fazer uma função de armador e de marcador, vocês estão ligados disso, né? Vocês estão ligados disso? Que o Estevão, ele arma o time e ele volta pra colaborar na marcação também. É por isso que o moleque tá arrebentado. Arrebentado que eu digo assim, tá tendo algumas lesões. Então ele é um cara que tá longe do gol. Porque ele precisa suprir algo que o Palmeiras não tem hoje. E aí lá na frente, quem que fica como o grande pivô da equipe é o Flaco Lopes. E aí o Flaco Lopes, eu tô vendo que vai terminar o Campeonato Brasileiro e ele não vai conseguir fazer os 3 gols para passar o Pedro. Sendo que o Pedro já tá parado.
Então olha a diferença técnica e resolutiva entre esses dois jogadores. E aí eu faço o link com o que o Abel disse sobre o Botafogo. Abel, se todo mundo tá vendo isso, por que você não tá vendo o que acontece no Palmeiras também? Porque sempre o Palmeiras tem que ser o bom e barato, né? A gente não pode ter um jogador mais caro, um jogador de maior peso no elenco. A gente não pode ter talvez um jogador que seja a contratação mais cara da temporada brasileira. Essa é a minha grande pergunta. E falando um pouquinho ainda, teve uma confusão ali no jogo, né? No término da partida lá. Mano, eu não vi direito sobre isso, eu não sei quem começou com essa discussão, qual que foi o bate-boca, mas foi uma confusão ali que envolveu alguns membros ali da comissão técnica do Palmeiras, com o Red Bull, enfim, foi uma confusão ali de jogo. E não é uma exclusividade do Palmeiras, nem do Red Bull. Isso daí eventualmente pode acontecer em qualquer lugar. Só que o Neto lá dos donos da bola, ele falou o seguinte sobre a confusão, olha aqui. É uma coisa impressionante. Brigando e gritando. O imbecil do João Martins arranja confusão todas as vezes. João Martins é um dos auxiliares do Palmeiras. É despreparado para ficar no banco. Esse cara tinha que ser punido. É impressionante a CBF e a arbitragem não observarem essa comissão técnica do Palmeiras. Como eles são mascarados e snobs. O João Martins quis tirar satisfação em discutir com o Pedro Caixinha. Como eles são mascarados. Jogadores mascarados, time mascarado, comissão técnica mascarada, seguranças mascarados. O João Martins tinha que ser suspenso em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu não sou de passar pano pra cagada de marmanjo. Se realmente os membros aí da comissão técnica do Palmeiras começaram essa confusão, então os artigos em relação à competição eles devem ser aplicados seja para qual time for. A regra tem que valer para todo mundo. Isso eu estou de acordo, eu assino embaixo. Agora, eu entendo que o Neto, ele tem uma rixa pessoal em relação à instituição Palmeiras. Essa que, por sua vez, né, segundo a visão do próprio, hoje comentarista, eles não souberam reconhecer o valor a ele quando era jogador de futebol, ele teve uma passagem que não teve uma boa experiência nos relacionamentos internos do clube, enfim. Etc, etc. Foi uma coisa que aconteceu lá com o cara e que o cara acabou pegando uma rusga em relação à equipe. Agora, você chamar os seguranças de mascarados, você chamar o time de mascarado, você generalizar a instituição como um todo e chamá-la de mascarada porque você não concordou com a atitude de um membro da comissão, eu acho que aí é um grande exagero seu. E talvez você, por ser um comentarista de futebol, deveria ser mais ponderado, né, com a forma que você analisa o cenário das coisas. Acho engraçado, Neto, que pra você todo mundo é mascarado. Todos os clubes são mascarados, Palmeiras é mascarado, São Paulo é mascarado, Flamengo é mascarado. E os gestores do Corinthians? E os caras que colocaram o teu Corinthians? Colocaram o teu Corinthians na reta do rebaixamento. Na reta de dívidas e mais dívidas. Na reta de empresas de procedência duvidosa. E aí? Esses caras não são mascarados, Neto? Esses caras, eles não são mascarados? Você nunca tratou, né, com tanta... Você nunca foi tão enfático para citar
os nomes desses caras e colocar eles como os mascarados, porque na verdade eu acho que eles são os mascarados. Você tem direito de ter aí a sua opinião em relação ao que o João Martins fez, se foi ele mesmo que começou essa confusão. Agora, você chamar a equipe de mascarada, você chamar os funcionários do clube de mascarados? Pera aí. E o respeito que você arrota lá, que você fala nos donos da bola e tudo mais? Cadê? Pra onde que ele foi? Esse respeito, ele é de acordo com a sua perspectiva? Alguns merecem ser respeitados, outros não. O respeito, ele só cabe de acordo com aquilo que você acha certo, com o que você julga estar certo ou não. Veja bem, hein? Que talvez não são eles que estão sendo mascarados, não. Falando um pouco aqui de assunto e de rumo, vocês viram que o Marcos Braz, o vice-presidente atual do Flamengo, provavelmente agora que vai haver o jogo das cadeiras, eleições e tudo mais, ele vai se afastar do Flamengo, mas ele não vai se afastar para se dedicar à vida política não, porque ele não foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Parece que a má popularidade dos dirigentes do Flamengo aí, em relação a todo esse contexto, todo esse cenário que aconteceu esse ano e também o ano passado, acabou se tornando uma grande consequência para os homens aí de frente do Flamengo, que também tem ali o viés político nas suas veias, como o Marcos Braz, teve o outro também, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas teve um outro também, o Mota, não foi? Ele também não ganhou para vereador, também perdeu. Os dois que fazem parte da gestão do Flamengo perderam a eleição. Então isso já é um reflexo aí da popularidade de ambos em relação aos torcedores. Afinal, eles eram candidatos a vereadores na cidade do Rio de Janeiro, onde você tem um público flamenguista assim, absurdo. Era um cenário eleitoral que parecia perfeito, porém acabou tomando outros rumos em virtude a tudo que aconteceu no planejamento esportivo do Flamengo, que, vamos lá, foi muito ruim. Foi muito ruim nessas duas últimas temporadas. E óbvio, acaba entrando como uma curiosidade de tudo que a gente está falando aqui. Ontem o Marcos Braz deu uma declaração sobre o Gabigol. O Gabigol, que foi pivô de várias e várias notícias esse ano, teve as polêmicas enquanto estava no Flamengo, teve o Tite colocando o jogador na geladeira, claramente colocando o jogador na geladeira, e também teve toda a situação ali de pré-contrato, coloca pré-contrato, tira pré-contrato com o Palmeiras. A última informação que nós tínhamos era que o Palmeiras havia declinado de uma negociação, de um pré-contrato com o Gabigol. Porém, ainda segundo as informações do GE, dessa mesma matéria inclusive, nós até reagimos aqui a isso, eles falavam que o Palmeiras não fechava totalmente as portas. Era uma questão momentânea porque o clube iria avaliar toda a situação ao término da temporada para depois decidir se poderia ou não colocar um contrato na mesa. Porém, parece que agora as velas e os rumos do Flamengo mudaram, a chegada do Felipe Luiz está contornando algumas situações, o Felipe Luiz tem a promessa de fazer o Gabigol voltar a ter o seu futebol e a sua performance de antes, né? Aquele Gabigol das antigas, e parece que a coisa está querendo começar a fluir lá no Flamengo, e inclusive já até se fala de um acordo do Flamengo com o Gabigol para uma possível renovação de contrato. Olha só o que o Marcos Braz falou. Existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar. Ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação à parte financeira. É aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com o Felipe Luiz você tem novos ares, um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato. Isso daqui deixa muito claro que o Felipe Luiz conversou com o Gabigol, falou assim, vamos recuperar esse futebol, vamos colocar o time novamente para jogar em função do Gabigol,
Então, ó, todo mundo afunilando as oportunidades pro Gabigol. E do outro lado, o Felipe Luiz já costurou com a diretoria. Seguinte, eu vou recuperar o Gabigol. De repente, a gente pode conversar sobre uma renovação de contrato. Pra mim é muito isso. O Felipe Luiz tá costurando esse acordo. Até porque o técnico do Flamengo entende e conhece e é muito próximo do jogador. Ele mesmo fala, já falou nas coletivas, falou na apresentação que ele tem uma amizade pessoal com o Gabigol e ele conhece o jogador. Então assim, cara, se o Felipe Luiz não conseguir recuperar o Gabigol, olha, pelo amor de Deus, hein? Porque o Felipe Luiz ele tem trazido uma mudança de ar mesmo ali dentro do Flamengo. Tem trazido uma outra atmosfera, até porque é um jogador que conhece o clube. Então ele já tem enraizado toda a parte cultural do Flamengo dentro dele. Ele já tem com ele. Trazendo para a linguagem política, é a mesma coisa do que você ter um candidato à prefeitura que nasceu e sempre viveu na cidade. Ele já conhece a população, ele já conhece as carências, ele já conhece as maiores necessidades, ele já conhece as características primordiais daquela cidade lá, e é assim que acontece lá no Flamengo. O Felipe Luiz já conhece tudo isso. Então, é bem provável que uma renovação saia assim, se eventualmente o Gabigol voltar a performar e tenha o término do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil para fazer isso. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Pelo visto, Leila, você tirou o pré-contrato do Gabigol. Acredito que o Gabigol não vem mais pro Palmeiras. Na minha opinião, vocês já sabem qual é. Eu nunca quis o Gabigol no Palmeiras, até porque não existe essa sinergia. Sabe essa sinergia que a gente acabou de dizer aqui? Não existe entre Gabigol e Palmeiras. Isso daí é, pelo amor de Deus, quem queria isso. Mas teve gente que se empolgou sim com essa notícia, porém agora é capaz que ela tenha ido de vez pro vinagre em relação a essa chegada do Felipe Luiz aí, tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.